Já ouviu falar no tal Dick Rowe? Aposto que nunca escutou. Talvez você conheça os Beatles, a banda que ele recusou. Roberto Carlos tinha certeza, a cada não ou não sei, que ouviu de quem hoje em dia tá lá, chamando de rei. O quanto mais distante o sonho está, mais longe ele te faz chegar. E cada vez que eu chego eu corro atrás de um sonho inalcançável pra buscar, de um sonho inalcançável pra buscar. E o cara que despediu Steve Jobs, assim, John Sculley é lembrado. Mas hoje, já foi esquecido, enquanto Jobs, imortalizado. Porque ninguém pode apagar uma ideia. Deixa que o pessimista opine. Contra todos que dizem que é impossível, Thomas Edison nos ilumine. O quanto mais distante o sonho está, mais longe ele te faz chegar. E cada vez que eu chego eu corro atrás de um sonho inalcançável pra buscar, de um sonho inalcançável pra buscar. Ninguém pode apagar uma ideia. Deixa que o pessimista opine. Contra todos que dizem que é impossível, Thomas Edison nos ilumine. Você já perdeu o sono correndo atrás de um sonho que não era seu? Quando perder o medo de mudar, encontro meu lugar sem querer. Quero mudar o medo de lugar, até não encontrar, até perder. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu já usei gravata e até um tupete. Eu joguei fora o meu trompete e os discos do Alceu. Eu já ganhei emprego e perdi o sono, correndo atrás de um sonho que não era meu. Mas hoje eu larguei tudo e virei poeta. Eu não quero ser atleta, nem médico ou juiz. Eu moro numa ilha e tô me acostumando. Pra quem nasceu chorando, até que eu tô feliz. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pra mim não faz diferença ser alguém na vida. Eu prefiro fazer diferença na vida de alguém. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Pra mim não faz diferença ser alguém na vida. Eu prefiro fazer diferença na vida de alguém. Do que
ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor. Sobre o que eu nem sei quem sou. Eu já mudei de ideia e de endereço, e quase que enlouqueço tentando ser normal. Eu já quis mudar as coisas me enganando, apenas reclamando e agindo sempre igual. Mas já faz um tempo eu larguei tudo e virei poeta. A grande descoberta foi ser o que eu sempre quis, e tentando ser eu mesmo, mesmo sempre mudando. Pra quem nasceu chorando, até que eu tô feliz. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido. Eu sonho alto, mas a minha fé alcança. Essa metamorfose ambulante. E tudo muda depois de ter conseguido. Quem sempre acreditou até o fim, lá no início, eu sei que ouviu coisas assim: você tá louco? Volta pro mundo. Viver de sonho é profissão de vagabundo. Mas acontece é que eu sonho acordado, olhos abertos para as oportunidades. Fique à vontade, faça força pro outro lado. Eu acredito é só na força de vontade. Alguém já lhe falou que é impossível? Ou deu risada do seu plano mais incrível? Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço o meu pedido. Eu sonho alto, mas a minha fé alcança. E tudo muda depois de ter conseguido. Alguém já lhe falou que é impossível e deu risada do seu plano mais incrível. Ele não muda, ele não cresce. Já é um homem, só que nunca amadurece. Eu sou assim, a minha alma é de criança. Cai uma estrela, ainda faço um pedido. Eu sonho alto, pois a minha fé alcança. Pois tudo muda depois de ter conseguido.
pessoal, tudo bem? Pô, sejam todos muito bem-vindos. Acho que vocês podem reparar pelo meu sorriso aqui, o quanto eu estou feliz com esse bate-papo de hoje. De verdade, para mim é uma grande honra estar recebendo essa pessoa aqui hoje, esse cara que, além de um ídolo, eu, de verdade, pessoalmente, eu sou um grande fã dele, como um grande São Paulino não poderia deixar de ser, né? Mas antes eu queria começar aqui dando boa noite a todos vocês que estão aqui com a gente, agradecendo sempre a vocês, nossos parceiros aqui do Talks, obrigado por estar com a gente. Agradecer também em especial em nome da Conexão FGV, está sempre com a gente, nossos parceiros. Você que é do Talk sabe, né? Lembrando sempre que você tem condições especiais lá na FGV, na Conexão. E também falando um pouquinho do nosso formato de hoje, vai ser um pouco diferente. Vai ser realmente um bate-papo. Normalmente a gente faz sempre uma introdução, né, uma palestra, um trecho, um talk, uma hora do palestrante, e depois a gente abre para um trechinho de perguntas e respostas. E esse de hoje, eu conversando com o nosso convidado, eu falei, não, eu queria aproveitar ao máximo esse tempo de bate-papo, então eu queria falar, vamos direto para o bate-papo, vamos para a parte boa direto. Então, sem mais delongas, eu vou apresentá-lo, se é que precisa de apresentação. Ele que para muitos, inclusive para mim, tá, me considero nesse muitos, foi eleito o melhor lateral direito de todos os tempos. Na verdade, ele acabou de completar 50 anos essa semana, e mesmo 50, ele ainda é melhor que a grande maioria dos laterais que estão por aí. É um exemplo de atleta, um cara vitorioso em todos os times que passou. Resumindo, é um cara que tem no currículo, ele tem 2 Libertadores, 3 Mundiais de clube, uma Champions League, além de ser um único jogador que jogou 3 finais de Copa do Mundo e ganhou 2. Só isso, né? Para não falar que não tem nada. Ele tem 5 títulos mundiais. 2 pelo meu São Paulo, 2 pelo Brasil e 1 pelo Milan. Cara, não é para qualquer um, né? Com certeza ele é um dos maiores ícones do esporte nacional. E, cara, é com uma alegria enorme que a gente recebe aqui hoje para bater um papo. Cafu. Pô, Cafu, seja muito bem-vindo, cara. Prazer estar contigo aqui, cara. Olha que sala é essa de troféus, né? Que maravilha, cara. Cafu, seja bem-vindo, cara. Obrigado por estar aqui com a gente. Acho que deu problema no seu áudio, Denis. Perdeu a conexão? Você nos ouve, Cafu? Acho que a gente perdeu a conexão. Cafu, vamos tentar restaurar aqui a conexão para a gente começar o papo. Denis? Opa, Cafu? Oba! Voltou. Fala, Maravilha. Denis. Boa noite. Um prazer enorme estar batendo esse papo com você aqui. Eu não sei quantas pessoas vão estar com nós aí nesse bate-papo bacana, né? Eu falei pro Denis, vamos bater um papo em vez de fazer uma palestra, porque um bate-papo vai ficar mais descontraído, os nossos convidados vão ter a oportunidade de fazer pergunta, alguém vai querer ver alguma coisa nessa sala de troféu. Eu acho que vai ficar bem mais adequado pelo atual momento que nós estamos vivendo agora, né? Um negócio bem tranquilo, bem relaxado, porque era muito simples eu chegar aqui. Você já fez praticamente, contou minha biografia toda aí. 3 finais de Copa do Mundo consecutivas, 5 títulos mundiais, 2 com a seleção e 3 com clubes, campeão com o Milan, com a Roma, com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Saragossa, enfim. Mas nós temos muita coisa para apresentar para todo mundo aí nessa relação entre empresa, futebol, presidente, jogador, enfim, curiosidade do mundo inteiro, fazer essa comparação. Como é que você compara uma empresa com um clube de futebol? Quais são os objetivos? Quais são as pretensões? Eu acho que você bater no papo fica até mais legal, as pessoas se soltam mais, as pessoas vão fazer perguntas que, de repente, eles queriam fazer e não teriam oportunidade, vão tirar algumas dúvidas que em uma outra ocasião, de repente, não teria, porque se eu chegasse aqui e só falasse aquilo que eu queria, não ia ficar legal. Então, eu gosto desse contato, de estar falando com o povo, de estar respondendo perguntas, de estar dando risada, de repente até de colocar eles aí meio em saia curta. Então, Denis, agradecer você aí pela oportunidade que você vai dar
para todo mundo aí, para que a gente possa aí realmente bater um papo bacana e bem descontraído. Maravilha, imagina, a gente agradece demais. Essa ideia do papo, ela é realmente muito bacana. E aí, então, já fica a dica para você que está com a gente acompanhando aí, vai encaminhando, vai mandando essas perguntas aqui pelo chat, que a gente vai trazendo aqui para a conversa. Então, não esqueça, não deixa, então o chat está aqui do lado, ou você está no celular, está aqui embaixo, já entra, já vai mandando as perguntas. Mas vamos lá, para a gente começar, você está me ouvindo, Jafu? Acho que caiu. Opa, voltou. Voltou. É o Maravilha. meu Então, ou é vamos o lá. seu? Só para a gente organizar aqui, porque ao vivo é assim mesmo, hein? Ao vivo é assim. Olha, eu não sei. Como tá eu e o Bruno aqui, ó, a gente está em internet diferentes, eu acho que é aí. Porque a minha e do Bruno tá constante. Mas vamos lá, faz parte. Vamos embora. Tá tranquilo? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos começar. Primeira pergunta aqui que eu separei. Porque você falou, né? A ideia nossa é falar sobre. Eu tenho uma vontade enorme de trazer o papo futebol aqui, como eu falei, sou um grande fã, seria lindo. Mas eu acho que o assunto tem que ser a gente falar um pouco sobre liderança, né? Então, a ideia é falar sobre esse aspecto que vale tanto para o futebol quanto para as empresas. Cafu, você está me ouvindo? Acho que caiu a conexão de novo. Gente, ao vivo é isso, né? Faz parte. Às vezes a gente perde a conexão, perde o sinal, mas vamos lá, a gente vai tentar recuperar aqui para a gente começar esse papo. Denis, vamos lá. Nós vamos conseguir fazer esse bate-papo, fica tranquilo. Pô, passando por tanta coisa na vida, não é isso que vai ser problema para a gente, né? Denis? Oi. Você me ouve? Denis? Oi, Cafu, eu tô te ouvindo. Você me ouve? Acho que tá no mudo. Denis? Sim. Será que ele te ouve, Bruno? Oi, Cafu. Ó, eu chamei o técnico aqui, ele falou que a minha internet está ok. Tá beleza? Ele falou que a minha está ok. Vamos embora. Vamos ver. Ó, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar desativar o meu vídeo aqui, ó, porque as pessoas estão me vendo pela câmera, então eu posso desativar aqui, ó. Vamos ver se melhora assim. Você me ouve? Opa, perfeitamente. Opa. Então, vamos lá. Vamos tentar. Então, eu estava começando aqui falando da primeira pergunta, que a ideia, como a gente vai falar sobre... Hoje, eu tenho uma tentação de falar sobre futebol, mas a gente vai falar sobre liderança, que é um aspecto que vale muito bem, né, no futebol e nas empresas. E eu acho que dentro do... A gente tem mais de um líder, na verdade, né? Mas eu acho que o grande líder no esporte é o treinador, né? Na sua carreira, eu sei que você já teve grandes treinadores que você teve a oportunidade de conviver e trabalhar durante a carreira. Talvez alguns outros não tão bons assim, mas você teve grandes treinadores. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: qual que você vê que é o principal papel do treinador? Porque, assim, além da parte técnica, né, entender de futebol, estratégia e tal, a gente entende que o papel de um líder, né, do treinador, é tirar o máximo da sua equipe. Você acha que é mais ou menos por aí? Você acha que esse é o papel de um treinador no futebol, conseguir tirar o máximo do seu elenco? Eu acho não, tenho certeza, Denis. Mas, na realidade, quando você fala de líder, principalmente se tratando de um time de futebol, uma seleção brasileira, uma empresa, nós vamos falar de líderes. Por que de líderes? É claro, existe uma pessoa responsável, que é a pessoa que vai responder por todas aquelas outras pessoas que estão abaixo de você, do seu lado. Mas existem os líderes pontuais. Na Copa do Mundo, por exemplo, de 2002, eu nunca falava a palavra eu. Eu falava sempre assim, de que maneira nós podemos fazer? Ou de que maneira nós temos que fazer? É a mesma coisa na empresa. Na empresa, quando o maior gerente, o maior presidente, o maior vice-presidente, o maior administrador,
É aquele que chega num grupo de pessoas, vamos supor, eu sou o gerente do setor de montagem. Eu vou chegar no setor de montagem, eu vou falar assim, olha, gente, de que maneira nós podemos fazer hoje para que o nosso rendimento seja 100%? Eu jamais vou chegar nesse setor de montagem e vou falar assim, olha, vocês vão fazer dessa maneira porque hoje eu quero assim. Você acaba com o setor de montagem, você cria uma inimizade para você e você não tem o grupo na mão. No futebol, o que eu fazia como líder, para que o nosso treinador, respondendo sempre, é a autoridade máxima, que naquele caso é o treinador. Sejam os melhores naquilo que vocês fazem. O verdadeiro líder é aquele que consegue extrair de cada um o melhor que eles têm, imbuídos em um único pensamento. No nosso caso, títulos, no caso de uma empresa, bater meta. Mas para você bater as metas, você precisa que todos os setores estejam sincronizados. Para que você possa ganhar títulos, você tem que ter todos os jogadores na sua posição sincronizados no único pensamento, que é a conquista. Mas para que isso aconteça, você realmente precisa. Denis? Oi, voltou. E para que isso aconteça, você precisa realmente ter um treinador e ter um diretor daquele setor, onde nós vamos prestar conta para eles. E esses dois têm que ser os mais abertos possíveis mentalmente para que possa absorver o que aquelas pessoas querem naquele momento. Então, você dá responsabilidade para eles, para que eles possam seguir no foco deles, no objetivo, para alcançar aquilo que eles querem. No nosso caso, os títulos, no caso da empresa, alcançar as suas metas, dando responsabilidade e fazendo com que cada um no seu setor seja o melhor naquilo que eles fazem, independente do que ele vai fazer. E não é verdade, Denis, que eu sou inferior a você porque eu simplesmente sou só um montador. Não, eu sou o melhor montador. Eu sou o melhor faxineiro, eu sou o melhor cozinheiro, eu sou o melhor fotógrafo, eu sou o melhor técnico de som. Se eu usar daquilo que eu tenho de melhor em prol do meu grupo, a minha produção vai ser em 100%. Esse é o verdadeiro líder. Aí vem o treinador. O treinador, ele vai como Vanderlei, Carlos Alberto, Parreira, Ancelotti, Capello, Tele Santana, Vanderlei Luxemburgo, Filipão. Esses são os caras que realmente têm que saber absorver o problema de todo o seu grupo para que possa realmente extrair aquilo que eles têm de melhor em benefício das conquistas. Perfeito. Nossa, só se citou alguns treinadores aí, só fera, né? E é bacana ver isso, né? Porque muitas vezes a gente vê, seja na empresa, seja no esporte, as pessoas sendo queimadas, né? Então, por exemplo, um cara não bate a meta, ou um atleta não vai bem, simplesmente ele vai lá e queima, e aí você vê, acontece aquele muitas vezes, o jogador sai do time, ele não vai bem, vai para o time, também não vai muito bem, vai embora, até que ele cai na mão de um time, cai num time que tem um treinador que realmente faz isso acontecer, e é aquele super time de campeão. O pessoal fala, é um time de renegados, né? O cara pegou. Mas, na verdade, o que eu vejo, esse é o papel do cara, né? É pegar o jogador e tirar o máximo dele, né? Colocar ele, às vezes, na posição... Às vezes está na posição errada, coloca na posição certa, motivar o cara, inspirar o cara, fazer o cara estar engajado para render o máximo possível, né? Sem dúvida nenhuma. Você extrair o máximo, e Denis... Sim, tô te ouvindo. Denis... Então, Oi? É extrair o máximo de cada jogador, mas extrair o potencial de cada jogador. Como você tem que aproveitar o potencial de cada funcionário que você tem. É verdade. Às vezes você fala, montou um time de renegado e foi campeão. Não. Oportunidades. Às vezes nós precisamos de uma simples oportunidade para que nós realmente possamos colocar em prática aquilo que nós sabemos fazer. Se você não der uma oportunidade para um cara que faz desenho, como é que você vai saber se esse cara desenha bem ou não? Às vezes você vai trazer lá de fora, você vai contratar de uma outra empresa, e o cara que pode resolver o seu problema está do seu lado e você não enxerga, porque você não escuta o que ele tem para falar. O futebol é a mesma coisa. Às vezes você não dá certo no clube, você vai mudar para outro clube, naquele clube você vai dar certo, por quê? Porque você teve a oportunidade que talvez aquele outro clube nem te viu jogando e não te deu essa oportunidade que você merecia.
Perfeito. E isso aí faz um link já, né, com outro assunto, que assim, que o papel do líder é esse, né, enxergar isso, né, seja enxergar o talento no jogador que não está rendendo, ou enxergar o talento até naquele cara que está começando, né. Tem uma história que todo mundo já sabe, que você contou várias vezes e tal, que é do seu começo, que você passou por várias peneiras, 9 peneiras, né, antes de ser escolhido e tal. Mas eu queria fazer uma pergunta um pouco diferente, não na linha do que você passou, né? De ter que superar, da persistência e tal. Mas eu queria entender assim, o que você acha que faltou para aquela pessoa que estava do outro lado fazendo a peneira? Porque assim, você passou por 9. Você acha que esse cara, essas 9 pessoas que participaram da peneira e que não te escolheram, só que elas não têm, eu imagino que elas têm uma dorzinha assim, do tipo, caramba, tipo o cara que não contratou os Beatles, fala, puta, passar a vida sofrendo depois. Essas pessoas, esses 9 caras, sei lá, olheiros, ou treinadores do time de base, que você passou por lá e não te escolheram. O que você acha que eles não fizeram de certo, ou seja, não enxergar esse talento? E aí, se você fosse hoje um olheiro, o que você faria de diferente para não deixar isso passar, entendeu? Não perder esses talentos? Denis, o que aconteceu comigo acontece com milhares de jogadores, acontece com milhares e milhares de garotos. Aquilo que eu falei antes, a falta de oportunidade. Se o treinador não me dá oportunidade e não me enxerga vendo aquilo que eu sei fazer, que é jogar futebol, ele não vai saber nunca se eu vou ser um craque, se eu vou ser um jogador, se eu vou ser campeão do mundo. Na nossa época, na época que eu fazia peneira, era muito engraçado, porque tinha 10 times e os caras nem via a gente jogar. Os treinadores que estavam lá para ver a gente jogar, eles nem estavam vendo o nosso treino. Então a gente fazia uma jogada, falava, putz, eu fiz uma jogada legal, né? Aí você olhava do lado para o lado para ver se o treinador estava vendo, o treinador estava olhando para o céu. Então ele nem te avaliava. Aí chegava no final do treino, ele falava, olha, esse me serve, aquele não serve. E ele nem viu o cara jogar. Eles nem me viam treinar, eles nem me viam jogar. Então, o que eu faria diferente daquela época que era a nossa peneira para hoje, eu deixaria os meninos pelo menos um mês fazendo peneira, aqueles que você acha que tem um pouco mais de condições, para que você pudesse avaliar um pouco melhor esses atletas. Sabe por quê? Denis, quando eu ia fazer peneira, eu acordava às 4:30 da manhã, tomava um cafezinho preto às 5, pegava o ônibus 5:30 para estar no final do Anhangabaú às 8:30, para estar no CT do São Paulo, na Marquês de São Vicente, às 9:30 para treinar às 10. Então, quer dizer, eu dormia mal, me alimentava mal e chegava lá cansado. Como é que você vai fazer com que um jogador desse renda ao máximo? Humanamente, isso é impossível. É a mesma coisa um cara que vai trabalhar. Ele tem o seu compromisso às 9 horas da manhã, ele dorme mal, ele acorda às 4, pega um ônibus cheio às 5, vai em pé para o serviço, esse cara não vai render. Então, você precisa dar condições de qualidade de trabalho para essas pessoas para que eles possam render o máximo. No meu caso, eu não tive isso. Eu fui na cara e na coragem, eu fui na raça. Então, o que eu faria diferente hoje é a maneira com que eles fazem as peneiras, a maneira com que eles vão avaliar esses jovens que têm o seu sonho de ser um jogador de futebol. Dá-se oportunidade a essas crianças, com certeza vocês vão transformar grandes craques para o futuro. Perfeito. Isso, assim, eu vejo que acontece nas empresas também, isso, né? Você falou, o principal ponto é que o cara nem olhava, nem te avaliou, né? Mas nas empresas também acontece isso, né? Tipo, empresa grande coloca lá, às vezes, um monte de trainee ou vários estagiários e o cara nem, o chefe nem conhece aquela pessoa que pode ter avaliado, que não teve um bom desempenho, mas também não foi nem avaliado. Então, acho que passa por isso, né? Por fazer uma análise mais próxima, né? Mais profunda, né? É verdade, Denis. Por exemplo, se eu vou numa grande empresa hoje levar meu currículo, né? Eu vou numa grande empresa hoje, vou levar meu currículo. A primeira coisa que o cara que está me avaliando, ele fala, você tem experiência? Eu falo, mas eu acabei de sair da faculdade. Eu acabei de me formar. Eu vou ganhar experiência no dia a dia. Eu vou ganhar experiência com você, me ensinando e me mostrando aquilo que eu tenho que fazer. Às vezes, os grandes gênios passam na nossa frente e a gente tem medo de arriscar, tem medo de acreditar no potencial desse futuro gênio ou dessas pessoas que vão mandar os seus currículos aí para ser avaliado. Então, acho que é a maneira com que as pessoas tratavam as outras antigamente. Talvez hoje tenha mudado um pouco mais,
Mas o que aconteceu no futebol vai acontecer nas grandes empresas também. Às vezes o gênio passa despercebido, quando você vai ver, puxa, esse menino mandou currículo para mim, eu nem olhei. Hoje ele está fazendo sucesso numa outra grande empresa. E assim é a vida. Exatamente. E a gente sabe como no esporte, né, na empresa, você precisa de um time. Se você não tiver um time vencedor, você não vai conseguir alcançar resultado nenhum. E se deixar passar talentos como esse, né, você vai ter muito mais dificuldade para conseguir isso, né? Tem um caso que aconteceu recente, o Murilo Gun, palestrante, parceiro nosso, tal. Ele é, para mim, um dos maiores nomes de criatividade do Brasil hoje. Ele fez um podcast onde ele estava batendo um papo com uma grande profissional da área de recursos humanos. E ele comentou com ela que ele nunca tinha feito uma entrevista na vida. Porque a carreira dele, ele começou como artista, humorista, depois montou a empresa dele, ele nunca participou. E aí ele falou com ela isso. E ela falou, então vamos fazer uma simulação aqui. E fez uma simulação com ele. Para mim, um dos maiores gênios de criatividade do Brasil. E ela fez a entrevista no formato tradicional e quando terminou, ela falou, olha, você não passaria na entrevista. Porque ele tem um jeitão, aquele jeitão criativo, né? Cabelo comprido, chinelo, fala com um jeito, com sotaque, brincando e tal. Denis. Então, você vê, o cara perderia um talento, perderia um gênio, porque não soube avaliar bem, né? Acho que acontece muito isso no esporte também, né? Acho que cortou. Cafu? Ah, voltou. Você me ouve? Estou te escutando. Wellington. Oi, Denis, estou te escutando. Maravilha. Então, vamos lá. Aí, aproveitando esse gancho, né? O que a gente está falando, na verdade, aqui é sobre o líder como um gestor de pessoas, né? O papel dele é selecionar bem as pessoas, colocar no lugar certo, descobrir os talentos, ficar atento a isso. E nessa linha, o Simon Sinek, um dos maiores palestrantes do mundo, autor do Golden Circle, ele fala que clientes são pessoas e equipes são pessoas. Então, se o gerente, se o dono, se o líder não for uma pessoa de entender de pessoas, você não vai entender de negócios. E você acha que na base das empresas é por aí mesmo? A pessoa que não consegue entender de pessoas, ela não consegue entender de negócios? O quanto que você acha que isso é fundamental para o sucesso profissional? 100%. 100%, Denis. O líder é um ser humano. O líder ele tem que entender de ser humano. O líder ele tem que absorver o problema do seu companheiro. Se eu não absorver o problema do meu companheiro, o meu companheiro não vai render. Se meu companheiro não render, eu não alcanço o meu objetivo. Mas isso é a pura verdade. Eu, quando capitão do Palmeiras e da seleção brasileira, eu chegava sempre meia hora antes e saía meia hora depois dos treinamentos. Então, eu observava todo mundo que entrava no vestiário, um por um. Quando entrava qualquer um que eu sabia que tinha um problema, eu já encostava e falava, o que está acontecendo? O que foi? Aí eles se abriam. Não dormi direito, eu briguei com a namorada, briguei com a minha mulher, briguei com meu pai, meu filho não dormiu de noite, eu tô com dor de cabeça, tô de ressaca. Então, eu conhecia pelo olhar. Eu já encostava e já falava, olha, vem cá que tem como resolver. Hoje você não vai treinar. Ah, mas o treinador vai falar o quê? Não, o treinador se deixa comigo. Porque o líder e o capitão, ele tem responsabilidade. Denis? Oi, voltou. Então, o líder e o capitão, ele não é simplesmente só para escolher o lado que você vai jogar ou para escolher se você vai ficar com a bola. É essa sensibilidade de entender o ser humano. Então, eu falava, mas o treinador vai brigar comigo. O treinador não vai brigar com você porque eu estou vendo as suas condições e o treinador vai acreditar no que eu vou falar para ele. Porque eu quero o bem do time. E se você estiver bem, domingo nós vamos ganhar o jogo. Se você estiver mal, preocupado, insatisfeito, você não vai render bem, vai prejudicar o nosso time e nós não vamos chegar no nosso objetivo. A mesma coisa numa grande empresa. Se o cara for trabalhar com dor de cabeça, brigou com a mulher, brigou com o pai, brigou com a mãe, não dormiu direito, ele não vai render bem. Aí é que vem o papel do líder, vem o papel do amigo, o papel do responsável, do cara que vai chamar a responsabilidade e vai falar, olha, deixa que eu falo com o chefe hoje, eu tenho certeza que ele vai entender aquilo que está acontecendo. Porque hoje em dia você tem que ter esse feeling de entender realmente o seu companheiro ou o seu colega de trabalho. Então, às vezes eu chegava para o Luxemburgo e falava, fulano de tal hoje não vai treinar. Por quê?
porque não está bem, não vai render, e se ele entrar em campo hoje, é capaz dele machucar e a gente perder um grande jogador para o domingo. Ele falava, tem certeza, meu filho? Eu falava, você confia em mim ou não? O treinador falava, eu confio no que você está falando. Porque ele sabia que eu ia falar algo em benefício para o grupo, porque eu quero ganhar, eu quero conquistar, e ele sabia a minha vontade de conquistar as coisas, mas eu não conquisto sozinho. Existe todo um grupo atrás de um time ou atrás de uma grande empresa que faz com que você possa alcançar os objetivos. E aí, a gente ganhar desse atleta. Imagine se eu fazer esse cara treinar com mal, com dor de cabeça, pé da vida. Ele falou, não vai render, vai brigar com o treinador, vai brigar com o companheiro, você acaba perdendo um atleta para um jogo importante no domingo. E é bacana que esse papel é um papel que pouca gente vê, né? Todo mundo sabe os passes que você deu, os gols que você marcou, as jogadas, mas esse papel ninguém vê, né? E dentro do todo, ele tem um papel, dos títulos que você ganhou, quanto que isso pesou? Talvez uma parcela bem grande, né, desse título passou por esse papel que ninguém enxergou, né? Desse papel do líder mesmo. Né? É uma parcela muito grande, Denis, é uma contribuição muito grande. Porque é nesses pequenos detalhes que você conquista. São nesses pequenos detalhes que você alcança o seu objetivo. São nesses detalhes que ninguém vê, que às vezes a gente nem precisa que ver, porque eu te falo, esse é o verdadeiro líder. O verdadeiro líder é sempre aquele que fala, nós e nunca eu. Vocês estão com problema, nós estamos com problema, vamos resolver junto. De que maneira nós possamos fazer isso, de que maneira nós podemos resolver isso. Esse é o verdadeiro líder. O verdadeiro líder, o verdadeiro gerente, o verdadeiro administrador, o verdadeiro presidente, é o cara que realmente vai entender as pessoas que estão do lado dele ou abaixo dele em prol daquilo que ele quer. Porque não adianta eu, presidente de uma empresa, chegar lá e falar assim, chamar meu gerente e falar, hoje vocês vão fazer isso e pronto, acabou. Pô, meu gerente vai olhar para mim e vai falar, puta, meu presidente, mal educado, não fala com a gente. Cara, seu maior... Até falar, vou fazer, mas não faz, né? Falar, pode deixar, presidente, vamos fazer. Denis, e vai fazer mal feito, Denis. Mesmo que ele esteja recebendo, ele vai fazer mal feito. Eu tinha um amigo, ele era dono de uma das grandes redes de farmácia de São Paulo, infelizmente ele faleceu. Ele falava para mim, capitão, o meu maior cliente é meu funcionário. Eu falei, mas como assim? Ele falou, se eu tratar bem meu funcionário, se eu entender o meu funcionário vai chegar aqui, se alguém quiser comprar uma aspirina, ele vai vender até um antibiótico, porque ele vai trabalhar com prazer, ele vai ter o prazer de vender, ele vai ter o prazer de me ver feliz, por quê? Porque eu trato ele bem, porque eu estou vendo ele feliz, e isso é verdade. Então, um presidente de uma empresa que tem os seus funcionários na mão, com educação, com respeito, com sabedoria, com certeza são as empresas que chegam a alcançar os seus objetivos mais rápidos. Mais longe, com certeza, concordo totalmente. Acredito totalmente nisso, e às vezes você vê a empresa fazendo isso, né? Deixando, coloca lá os caras, faz aí, e achando que vai resolver, e claramente não vai, né? Aí um outro lado, que não chega a ser um contraponto disso, mas acho que é um complemento, e aí trazendo também um outro autor aqui, esse nacional, né? Também um grande palestrante, chamado Sidney Oliveira, ele fala muito sobre a importância de trabalhar a maturidade, principalmente nos profissionais mais jovens. Ele fala que um dos grandes problemas das gerações mais jovens é a falta de maturidade, e maturidade no sentido mais amplo, né, de conhecimento, de estar exposto. E ele fala que isso não necessariamente é culpa da geração mais jovem. Isso muitas vezes é culpa às vezes, do pai, do chefe, do professor, que por proteger demais, por fazer de alguma forma, trabalhou dessa forma. E aí ele defende que o papel do líder é expor essa pessoa, né, a dificuldade, ao problema, para que ela crie aquela casca grossa da maturidade. Ele usa o exemplo assim, né, para facilitar. Você quer ensinar a nadar? Pega a pessoa e joga na água, a pessoa vai aprender a nadar. Se não aprender, você vai lá e salva ela. Mas se você ficar fazendo uma aula prática num caderninho, você nunca vai aprender a nadar num caderno. Primeiro, você concorda com essa visão? E segundo, o quanto que a maturidade e o equilíbrio emocional é importante? Eu estou rindo com algumas coisas que eu concordo plenamente com o Sidney. Eu joguei meu filho na piscina. Você fez aí, ó. Então... eu fui obrigado a jogar.
Eu fiz, a minha esposa do meu lado me batendo, eu segurando ela com a mão aqui, empurrando meu filho do outro lado da piscina. Ele vai aprender a nadar. Ela falou, por quê? Eu já vi vários casos, eu já vi amigos perdendo filho, porque tinha piscina em casa e a criança, imagine, criança pequena, me vê uma piscina toda azul, cristalina, o sol batendo, a piscina fica assim para a criança, vem. Falei, você vai aprender a nadar. Eu joguei, ele subia, ele descia, ele subia, ele descia, chorava. Aí eu fui lá, peguei ele no colo, falei, nossa, aprendeu a nadar? Ele falou, não, pai, ainda não. Falei, então volta. Joguei ele de novo, ele bateu. Não, vocês não devem fazer isso. Mas joguei de novo. Aí ele voltou, eu falei, aprendeu a nadar? Ele falou, tô quase. Eu falei, então volta de novo. Acabou. Hoje são que nem um peixe dentro da água. E o Sidney tem razão em algumas teses dele. Mas é normal, é inerente a nós, os pais, proteger os nossos filhos. É inerente nosso tentar fazer com que os seus filhos não passem todo o sufoco que você passou, que eles vivam aquilo que você viveu. Então, o que nós queremos para os nossos filhos? Dar conforto, dar carinho, fazer com que eles tenham uma vida melhor do que a que nós tivemos. Às vezes nós erramos em fazer isso, mas é instinto, cara. É a proteção do pai e da mãe para o filho, mas com responsabilidade. E ele tem razão quando ele fala que nós temos que dar responsabilidade para os nossos filhos. Nós temos que não deixar faltar nada para eles, não deixar com que nada aconteça para eles, mas fazer com que realmente eles traçam o destino deles, que eles trilham a estrada deles. E nós vamos do lado só manipulando. Olha, essa estrada aqui vem mais para cá porque é na estrada certa, vem mais para cá que na estrada certa. A estrada certa é essa. Então, nós temos a obrigação de fazer isso como pai e educar os nossos filhos. Essa é a obrigação nossa, sem dúvida nenhuma. Depois, realmente, coloca esses meninos no mercado de trabalho e vamos colocar para trabalhar. Coloca esses meninos no campo de futebol e vamos colocar eles para jogar quem vai ser jogador de futebol. Mas a gente precisa dar essa responsabilidade para eles. Realmente, eles têm que ter essa responsabilidade que nós tivemos. Mas, às vezes, a gente costuma falar que um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não cria um pai, né? Na época antiga, na sua época, né, Sidney? Não da minha, que eu tenho só 25 anos, mas na sua época lá atrás, realmente as famílias tinham realmente 10 filhos e os pais criavam na maior perfeição. Hoje em dia está muito difícil, está muito complicado, mas realmente nós temos que dar estrada para os nossos filhos e só ir manipulando do lado para que eles possam seguir a estrada certa. E no esporte é a mesma coisa, né? Se você não pega um jogador da base, um jogador que está começando, e começa a colocar o cara para jogar, para ter base, para jogar um jogo difícil, jogar uma final, quando o cara chegar nesse momento, ele não vai ter equilíbrio emocional para fazer aquilo, né? Nas empresas é a mesma coisa. Você não pega um cara e vai dando um desafio cada vez maior para ele não vai ter cancha para poder... É aquela coisa do couro grosso, né? Cafu? Oi? Voltou. Não sei se você chegou a ouvir a pergunta. Tá me escutando? Agora estou. Mas é verdade. Denis, como é que você descobre o talento de uma pessoa? Por exemplo, como você descobre o talento de um cara que canta, um menino de 10 anos que canta? Colocando ele para cantar. Como é que você descobre o talento de um cara, um desenhista? Colocando ele para desenhar. Como é que você descobre o talento do jogador de futebol? Colocando ele para jogar. Mas se você não der essa responsabilidade para eles, você não vai saber nunca se ele vai ter um talento realmente ou não. Por exemplo, você pega os meninos da base hoje de 16 anos e coloca eles no principal, aí todo mundo fala, mas ele só tem 16 anos. Ué, mas ele já tem 16 anos. Mas se você não colocar ele para jogar, você não vai saber se ele é bom. E se você não der responsabilidade para ele, junto com as pessoas que são responsáveis e tem essa capacidade para dar suporte para ele, você não vai saber nunca se ele vai ter condições ou não. É como os treinadores. Por que o Brasil hoje não renova treinador? Por que o Brasil hoje não tem treinador jovem? Porque nós não damos oportunidade para os treinadores. Sabe que eles vão falar? Mas ele não é treinador de um grande clube, ele não é treinador do São Paulo, não é treinador do Corinthians, não é treinador do Palmeiras, não é treinador do Santos. Mas como não? Você não deu oportunidade para ele, como é que você vai saber se ele é capaz ou não, se não der oportunidade? Então, o que falta hoje
num aspecto geral, não só no esporte, é as oportunidades. A falta de oportunidades está fazendo com que os nossos talentos, tanto no futebol como nas grandes empresas, acabam não aparecendo. Exatamente. Ó, trazendo aqui a galera para o papo, ó, tem uma pergunta aqui que o Jefferson William mandou para a gente. Ele coloca assim, ó, um time cheio de craques é óbvio que potencializa o resultado de uma empresa. Porém, você acredita que se o líder não for craque, a empresa pode conquistar bons resultados? Ou seja, um time de jogo de craque, mas sem um líder bom, consegue resultado? Jefferson, não. Eu acho que o líder é fundamental nesse grupo de craques. Porque o líder vai ser mais um craque que realmente vai ser aquele cara que vai poder ponderar todos os pontos no momento certo. Opa, calma. Eu acho que nós devemos ir por aqui, aí vai entrar numa discussão sadia, uma discussão sana. Opa, eu acho que nós devemos ir por ali. O líder é o exemplo. O líder realmente tem que ser um cara respeitado pelo mais tanto numa empresa como num time de futebol. Porque não adianta os 10 discutirem lá e entrar no acordo e eu for contra eles. Opa, calma. Aí eu acho que nós devemos ir por aqui, aí vai entrar numa discussão sadia, uma discussão sana. Opa, eu acho que nós devemos ir por ali. Dessa maneira, é o exemplo. O que vocês acham? O líder realmente tem que ser um cara, mas você cria uma dúvida pelo mais do grupo para você. Você não vai criar uma dúvida, Jefferson, falando assim, não, porque não adianta os 10 discutirem lá e entrar no acordo e eu for contra. Opa, tem que ser também. Aí eu acho que todos ir por aqui, aí vai entrar numa discussão sadia, uma O Júlio está perguntando. Opa, eu acho que nós devemos ir por ali. Dessa maneira, é o exemplo. O que vocês acham? O líder realmente tem que ser um cara, Júlio, cria uma dúvida. Eu penso dentro do grupo. Você não vai criar uma dúvida, Jefferson, falando assim, não, porque não adianta os 10, depois da Copa do Mundo, acordo e opa, tem que ser também. Aí eu acho que eu não me pergunto aqui, aí vai entrar numa discussão. Era a próxima pergunta que está perguntando. Opa, eu acho que dessa maneira é um exemplo. Ele realmente tem que ser um cara, Júlio, eu penso dentro da Copa do Mundo, você não vai criar uma dúvida, Jefferson, falando assim, não, porque não adianta os 10, depois da Copa do Mundo, acordo e opa, tem que ser também. Aí eu acho que ele realmente sendo comandado, porque querendo ou não, os atletas eles são comandados. Tem o treinador que vai lá, pede para você fazer isso, termina, você vai embora para casa, acabou sua responsabilidade. O treinador não. O treinador terminou o jogo, já começa uma outra responsabilidade, que é montar o time para o próximo jogo. Então, eu preciso ganhar um pouco mais de experiência nesse aspecto. Maravilha. Outra pergunta que chegou aqui, ó, do Alessandro Silva. Pô, grande Alessandro, um abraço. Ele também, uma pergunta bem bacana. Ele colocou aqui, ó, como que é liderar um vestiário com jogadores de vários lugares do mundo, como a Roma, por exemplo? Porque nesse caso você tem que entender um pouco da cultura do cara, né, do perfil do cara. Mas quando você tem uma salada de fruta ali de jogadores do mundo inteiro, como que funciona isso, cara? Alessandro, boa pergunta. Primeiro, você tem que ser respeitado por todos os outros. Porque, como você falou bem, são gente de culturas completamente diferentes, de países diferentes. Mas, quando você é respeitado, eu cheguei lá como campeão do mundo, depois eu fui campeão do mundo de novo, nós fomos campeão na Roma. Eu joguei lá 6 anos e durante esses 6 anos eu fiz de tudo para que eles pudessem me respeitar. Então, fica muito mais fácil quando existe esse respeito. Quando você corre, você joga, você treina, você dá exemplo. Então, eu era muito respeitado e baseado em tudo aquilo que eu falava, em tudo aquilo que eu conquistei. Então, não é muito difícil, não, porque você tem que se ambientar no país dessas pessoas. E aí eu fui devagarzinho, conquistando a confiança de um, de outro, do treinador, sempre trabalhando, correndo, me dedicando. Chegou um ponto que eu conseguia liderar, sim, e comandar um vestiário com gente de vários países. Chegou a ser campeão italiano com a Roma, né? Que fazia campeão tempo, italiano né? com a Roma e com o Milan, depois de 18 anos. É verdade. Pô, isso aí foi uma façanha, realmente. Deixa eu aproveitando que a gente está falando de futebol, deixa eu fazer uma pergunta de futebol, então. Uma coisa que eu sempre quis saber, assim, na Copa de 2002, né, do Penta, o contexto do Penta era, a gente tinha ganho, né, em 94 e depois a gente tinha perdido na final em 98. Com aquela história sempre assim, meio questionável, mas que em 94 ganhou, mas jogando não tão bonito assim, e em 98 era um puta time, jogando bonito pra caramba, perdeu. E aí começa a criar aquela história de, tipo,
joga bonito, mas não ganha. Se jogar bonito, não ganha. Ganha é jogar feio, uma história assim. Aí chega 2002, vocês foram lá e destruíram, né? Tipo, o time 2002 era um time que voou a Copa inteira, jogando um futebol incrível e tal. Para vocês que estavam lá, vocês tinham isso dentro de vocês, que tipo, não sei se é lavar a alma, mas precisava, tipo, de alguma forma mostrar que jogar bonito ganha também? Ou vocês eram imunes a isso? Denis, sinceramente, a gente nunca pensava nisso. Nós traçamos um objetivo que era ser campeão do mundo. É óbvio, se você for campeão do mundo jogando bonito, você vai marcar. Vai ser uma seleção que marcou para o resto da vida. Como? Jogando bonito e sendo campeão do mundo. Porque, às vezes, dificilmente você vai marcar, você vai fazer parte da história se você não conquista. Copa do Mundo, futebol, você é lembrado por suas conquistas. Você não é lembrado se você jogou bem ou mal. Tirando a seleção de 82 e 86, que é uma das seleções tecnicamente que jogou fantástico, que infelizmente não ganhou, nós tivemos outras grandes seleções também. Umas jogaram o suficiente para ser campeão do mundo, como foi em 94, que depois de 24 anos o Brasil conquistou um título de campeão do mundo. Nós jogamos muito em 98 e perdemos uma final para uma seleção que jogou melhor do que a seleção brasileira, que foi a França. E nós jogamos o fino da bola em 2002, com 7 vitórias, 7 jogos, 7 vitórias, batendo o recorde de melhor ataque e melhor defesa, e jogando um futebol bonito da maneira que jogou. Para uns foi um futebol bonito, para outros não, mas o que mais importa é o resultado final. O resultado final, a meta que nós colocamos naquela seleção, na seleção brasileira de 2002, era chegar à final da Copa do Mundo. Uma vez que chegou na final da Copa do Mundo, eu martelava no ouvido de todo mundo o quanto era importante ser campeão do mundo. O quanto era importantíssimo para todo mundo chegar em casa e seus pais olhar para você, a sua esposa, a sua filha, o seu filho, o seu avô, sua avó, e falar: filhão, parabéns, você é campeão do mundo. Então, o nosso objetivo era ser campeão do mundo, e nós conseguimos fazer isso jogando futebol. Sensacional. A Aparecida trouxe uma pergunta aqui, ó. Como líder, quem você acha que é mais difícil de liderar? Os mais jovens ou os mais veteranos? Aparecida, sem dúvida, os mais jovens. Não tenha dúvida disso, Aparecida. Hoje é mais, eu não sei se você é casado, é mais fácil você liderar seu marido ou seus filhos com o computador o dia inteiro aqui naquele joguinho. É verdade, com certeza. Eu acho que os mais jovens, Cida, eu acho que os mais jovens é bem mais difícil hoje você comandar. Eles vêm numa linha de raciocínio, de uma tecnologia que é incrível. Os mais velhos não, até porque os mais velhos já diz tudo. É o cara mais experiente, é o cara que sabe aquilo que quer, é o cara que hoje sabe o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode fazer. Vai colocar na cabeça de um jovem hoje que 11 horas da noite já é para você estar voltando para casa. Ele fala: não, 11 horas eu estou preparando para sair. Para sair. Para sair, tá tudo mudado. Esses jovens de hoje tá complicado. E aí outra pergunta também que a Sueli trouxe aqui, ó, ela comentou se você acha que há diferenças, né, entre liderar em tempos difíceis, sob pressão, momentos difíceis, e em tempos mais fáceis, tempos normais. Você acha que a lógica é a mesma ou é mais complicado? Não é, Como é que é o nome dela? Sueli. Sueli, não, é mais complicado. Em tempos difíceis, você sabe que a crise está lá. E uma maneira ou outra, a crise vai passar. De que maneira você fazer com que essa crise passe? Por exemplo, o time que passou 10 jogos e não ganhou um jogo. Como motivar esse time para tentar ganhar o jogo? Colocar na cabeça dele que eles têm capacidade, colocar na cabeça deles que eles têm condições e colocar na cabeça deles que uma hora essa crise vai passar. Uma hora isso tem que passar. Então, é difícil? Mas se você conseguir trazer todo o grupo para você, trazer todo o seu elenco, falar: gente, vamos fechar e vamos fazer aquilo que nós sabemos fazer, mesmo em tempos difíceis, porque numa crise, por exemplo, no futebol, se você dava 3 dribles e está vendo que não está dando certo, você passa a dar 2. Você começa a administrar. Agora, quando está ganhando, o Senna tinha uma frase que era muito bacana: não é difícil você ter o mundo na mão, o difícil é você mantê-lo. Manter ele na mão que é difícil. As conquistas, às vezes é fácil você conquistar. O difícil é você continuar
conquistando, continuar fazendo com que o próximo jogo seja sempre o jogo mais difícil da sua vida. Porque depois de 10 vitórias consecutivas, você vai jogar contra um time considerado menor. Você vai entrar em campo como? Ah, já ganhamos. Não. É aí que vem o líder. Esse próximo jogo é o jogo mais difícil da nossa vida. Por quê? Porque é o próximo. Porque é o que está mais perto. Depois nós vamos pensar no outro jogo. E para você colocar isso na cabeça de um time vencedor, você tem que ter um líder realmente cabeça, senão desanda. Acha que tá fácil, acomodou, a acomodação é o passo para a derrota. Coisa é um passo para a derrota. A primeira regra é acomodou, é um passo para a derrota. Tanto numa empresa, quando você bateu a meta e acha que não tem mais para onde ir, como num jogo de futebol, quando você acha que já ganhou tudo. Sabe uma outra história também que eu lembrei agora, falando sobre isso, né, de pessoas e tal? A Hortência me contou uma vez que na Olimpíada, né, que eles foram medalhistas, ganharam a medalha, eles fizeram um pacto com o time que eles iam fazer tudo 100% certo, que mandava a cartilha para um pacto para conquistar aquela medalha. E aí, dos dias lá na Vila Olímpica, uma das atletas foi e comprou um chocolate e comeu o chocolate, que não era permitido, não estava na cartilha que não podia comer chocolate. Aí a pessoa chamou ela falou, gente, você acha que mal que vai fazer, o que vai atrapalhar o meu desempenho uma barra de chocolate? Vai mudar alguma coisa? E aí a Hortência comentou na época e falou, né, não, você comer uma barra de chocolate não vai atrapalhar em nada, mas você achar que as suas vontades individuais valem mais do que a do time inteiro que combinou uma coisa, isso atrapalha o grupo inteiro. E é bem por aí, né? Quando uma pessoa acha que é o que ela faz vale mais do que tudo, né? Isso é um baita problema para todos. Né? O grupo tem que estar fechado. Não é o que ela acha que não vai fazer mal. Imagine se ela come chocolate e dá uma dor de barriga nela. Ela prejudica o grupo. Todo mundo. De repente, é uma das principais estrelas do grupo, é uma das meninas que eu conto com ela no jogo, eu vou perder essa menina porque ela comeu uma barra de chocolate. Isso é responsabilidade nossa, saber aquilo que nós possamos fazer nos momentos que nós devemos fazer. Com certeza. E aí, assim, o papo tá ótimo, podia ficar por mais 2 horas, mas nosso tempo já esgotou, então vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar, infelizmente. Mas queria fazer mas assim, um outro lado que eu vejo que é muito forte seu, né? Até fazendo também o gancho com 2002, né? Uma das imagens mais marcantes ficou a imagem do título, você com a taça, tá, e com a camisa, com a frase 100% Jardim Irene, que é muito marcante, né? Da sua vida e tudo mais. E o que eu acredito, assim, que muitas vezes na periferia as pessoas falam muito que falta oportunidade, né? Realmente falta oportunidade no Brasil. Mas o ponto que mais falta não é a oportunidade. O que mais falta é a referência, né? Ter referências de sucesso. Ou seja, uma pessoa que nasceu na periferia enxergar que ele pode chegar não necessariamente indo pelo caminho errado, né? Primeiro, eu quero saber se você concorda com isso, você acha que é por aí? Você acha que o que mais falta para as pessoas hoje em dia são referências? Vamos lá, Denis. Pergunta bacana. Eu gosto muito de responder essa pergunta porque eu vim da periferia, eu vim da quebrada, eu vim da favela, eu vim da comunidade. E eu sei e te falo com muita autoridade aquilo que precisa para uma comunidade, aquilo que precisa de um jovem para que ele possa crescer na vida. Primeiro, o jovem precisa ter esperança. Perfeito. Para um jovem ter esperança, ele precisa ter um ídolo, ele precisa ter uma referência. Qual é a referência das crianças em periferia, onde cultura é escassa, inclusão social é escassa, lazer é escasso, escola, infelizmente, é a que nós temos. Eles precisam de uma referência positiva. No nosso caso, lá no Jardim Irene, eles têm uma referência que é o Cafu, um jogador de futebol que deu certo, que ficou famoso, que conquistou o mundo através do meu talento, que era jogar futebol. Mas atrás disso, tem muita gente também que jogava futebol e acabou não dando certo. Acabou a vida para essas pessoas? Não, não acabou. Mas não quer dizer porque ele não deu certo como jogador de futebol, ele não vai dar certo como apresentador, como palestrante, como presidente de empresa, como jogador de vôlei, como um câmera, um gerente de supermercado, uma senhora que entrega xícara ou faz café numa grande empresa.
Não quer dizer que a vida para ele acabou porque ele não foi um jogador de futebol. Mas o que nós precisamos, realmente, juntando essas duas coisas, é dar oportunidade. Volta aquilo que nós falamos lá no começo. Se você não der oportunidade, você não vai saber se essa pessoa tem qualidade ou não. Eu costumo falar que a maior mentira que existe no mundo é quando eles falam que nas comunidades, nas favelas, só tem bandido. É mentira. Isso é a maior mentira do mundo. O que falta lá é oportunidade realmente. Por quê? Se você der oportunidade para uma criança, você transforma ela num cidadão. Se você tira uma oportunidade de uma criança, você transforma ela no quê? Numa coisa ruim. Aí acaba a referência dessa criança. Existe realmente os dois lados dentro de uma comunidade. O lado bom e o lado ruim. O lado ruim está na porta da sua casa esperando você sair. Quando você saiu da porta da sua casa, tem lá o diabinho lá. Epa, vou pegar hoje, esse eu vou pegar. Já está lá. Mas isso não quer dizer que o lado ruim tem que prevalecer. Tem que prevalecer o lado bom, o lado da honestidade, que é o lado que ainda realmente faz o bem, fazer o bem te leva a bons caminhos. E a referência que nós tínhamos na nossa época na comunidade não eram referências boas. Eu te falo isso, Denis, porque hoje o Brasil está carente de ídolo, cara. Ele está carente de craques. Fala para mim um ídolo no Brasil hoje, Denis, onde nós paramos no domingo e no meio de semana falar, puxa, é o nosso ídolo. Nós tivemos a Ayrton Senna como nosso maior ídolo, nós tivemos o Pelé no futebol, e hoje a gente não forma ídolo, não forma referência, e as nossas crianças estão sem essa referência. Então, elas têm que procurar essa referência nas fundações, como foi a Fundação Cafu, que durante 15 anos lá tivemos 950 crianças dando referência, dando oportunidade para elas, na Fundação Ayrton Senna, na Fundação Goro de Letra, na Casa do Zezinho, na CUFA, no Lar São Francisco, enfim. Esse tipo de ação faz com que essas crianças tenham referência. O que nós temos que fazer para que essas crianças realmente possam crescer realizando seus sonhos é dando oportunidade, Denis, que realmente, se nós não dermos oportunidade para as nossas crianças e não mandar as nossas crianças para a escola, nós vamos realmente não vamos formar ninguém. E o que o Brasil está precisando hoje é disso. Referência, ídolo e oportunidade. Perfeito. E se a gente quer mudar, né, que as coisas melhor, começa pela gente fazendo por aí, né? Começa por aí o caminho. Sabe que eu tenho um grande sonho meu aqui, vou realizar um dia ainda, quero realizar um grande evento, fazendo desses eventos grandes, num local grande, num teatro grande, levar os principais palestrantes do Brasil, empresários, nomes, para falar exclusivamente para jovens de periferia, para fazer exatamente isso, para dar o recado de que é possível, que dá, e que para pessoas gerarem essa referência e até conectado nisso, fazer peneiras com triagem e tudo mais. Esse é um grande projeto que eu tenho, porque eu acho assim, eu tenho 2 filhas, né? E se eu quero um futuro melhor para minha filha, passa por eu construir um mundo melhor, né? Porque se a gente fica reclamando, achando, olha, isso não está bom ou não está legal, não vai levar a nada, né? Então, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que fazer, né? A gente tem que ajudar a construir. Eu acho que passa muito por aí, né? É verdade. Parabéns pela iniciativa. Só pelo fato de você ter essa ideia de levar esses empresários lá para falar para esses jovens o quanto é importante isso, já é legal. Já vi que existe uma mudança. Nós estamos querendo mudar. E nós temos condições de fazer isso. Nós temos que ser realmente hoje a referência para essas crianças para que eles possam mudar. No caso do futebol, por exemplo, muita gente fala para mim, que conselho você daria para um jovem que não deu certo numa peneira? Que a vida continua. Não deu certo numa peneira, mas existe vida após futebol. De 1000 garotos, um vai passar. O restante vai fazer o quê? Nada? Não, para o restante a vida continua. O restante, eles têm direito de ser cidadão. Então, eles têm direito de se integrar na sociedade com educação, com cultura. Então, não acabou o mundo porque não deu certo na peneira, ou não acabou o mundo porque, de repente, você foi numa empresa mandar o seu currículo e não deu certo. Então, o que a gente precisa realmente ter esperança e acreditar naquilo que nós fazemos. Perfeito. Cafu, cara, sensacional. Não sei como agradecer pelo papo. Foi sensacional, muito bacana mesmo. Obrigado pelo seu tempo, estar aqui com a gente, batendo um papo. Tenho certeza que o meu sentimento é o de todos que estão aqui presentes com a gente, de gratidão mesmo, cara. Muito obrigado, de verdade, por estar aqui com a gente.
Legal, Denis. Eu que agradeço a oportunidade aí. Espero ter contribuído bastante aí. Vamos esperar passar essa pandemia aí, se Deus quiser. Vamos nos ver aí pessoalmente para poder poder se abraçar novamente e cumprimentar todo mundo, tá? Um beijo no coração e obrigado por todos aí. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, gente. Até a próxima.